Essa é uma ocasião tão especial. Eu estava me perguntando, olhando para vocês, se eu mudava homilia, do que eu falava. É uma alegria muito grande tê-los aqui, ver nossos amigos, nossos familiares juntos de nós. Tantas coisas acontecendo no mundo essa semana, lendo jornais, vendo TV. Essa católica no Paquistão, Asia Bibi, que foi condenada à morte por ser católica, por professar sua fé. O sínodo das famílias no Vaticano, os cardeais, os bispos, os leigos, tentando fazer igreja, fazendo igreja. Os debates na televisão, Aécio, Dilma, as eleições no Brasil. Para vários de nós, essa é a última missa antes da eleição, né? Alguns só vão à missa de novo depois de votar. Temos mais uma intenção especial aqui para essa missa, né? Pelo Brasil e pelo próximo governo. Mas também é uma ocasião especial para nós, como família legionária, como Reino Christi, como a família desse seminário. Tem um pouco de sabor de despedida essa festa. 16º aniversário do Centro Vocacional Nossa Senhora Aparecida, mais último aqui nessa casa, nessa etapa do seminário. Então dá um pouco de tristeza, mas enfim, no ano que vem continuamos aqui com o noviciado, continuamos formando, continuamos buscando em tudo, vontade de Deus. Mas enfim, a liturgia diz que a gente tem que falar do Evangelho do dia e das leituras do dia. Então, vamos falar aqui. São Mateus apresenta esse momento em que nosso Senhor Jesus Cristo é desafiado pelos fariseus hipócritas. Eu não sei, mas não sei se escandaliza vocês escutar esse Evangelho. Para mim é um choque escutar essas palavras de nosso Senhor. E não porque ele esteja falando contra os fariseus, não porque ele esteja falando contra César, não porque ele pareça falar contra a lei. Para mim esse Evangelho é um escândalo porque ele fala contra mim. Nosso Senhor fala: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E a minha pergunta é: mas então o que sobra para mim? Com o que eu fico? Se tudo que eu tenho que dar ou a César ou a Deus, com o que eu fico? Essa não é a conclusão natural desse discurso de nosso Senhor? E qual é a minha conclusão? Nosso Senhor parte do pressuposto que para pagar o imposto é necessário ter o dinheiro para tal. Então, eu tenho algo, mas nada me pertence. O que me pertence? São Paulo em Coríntios vai falar: o que tens que não recebeste? E essa é a minha condição diante do Senhor. O que tens que não recebeste? O que eu tenho que eu não recebi? Tenho em mim, ou tenho comigo, muitos bens materiais, mas o que me pertence? Por quê? Todos eles vêm e passam. Tenho em mim a graça, e eu opto por ter essa graça em mim. Mas, primeiro e acima de tudo, a graça é um dom, totalmente dom. E não fosse pela infinita benevolência de Deus, eu não teria nem isso. Então o que sobra? Parece que só sobra uma coisa, e não é muito boa: o meu pecado. Ficou só o pecado, porque esse é meu, esse eu não tenho como passar para frente, ou esse eu não tenho como dizer: não, esse não é meu, esse é do outro, a culpa é dele. Diante de Deus,
vou ter que reconhecer tudo o que eu fiz, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. E o que eu tenho é só isso. Mas nosso Senhor também aqui ensina que tudo é dom, tudo o que eu tenho é dom, porque tudo recebi de Deus, absolutamente tudo. Mas tem uma regra: para que esse dom produza efeito na minha vida, para que a minha vida seja aquilo que Deus sonhou para mim, então é necessário que eu pegue todo esse dom e dê. Dá a César, dá a Deus, dá a teu irmão, dá a todo mundo, mas não fica com esse dom, não fica com ele, não guarda, porque esse dom não te pertence. Esse dom pertence a Deus, e ele realiza a vontade de Deus quando eu tomo esse dom que recebi de Deus nas minhas mãos, de algum modo me aproprio dele e digo ao meu irmão: toma, isso é para você, para você. Dá a César, dá a Deus, dá ao irmão. Eu posso dar a Deus o que recebi de Deus, e posso dar a meu irmão o que recebi de Deus, mas tem uma regra para eu saber o que eu devo dar a cada um, e a regra é muito simples. Para o meu irmão, eu tenho que dar o melhor de mim. O meu melhor não me pertence, pertence ao meu irmão. Então o que eu tenho que dar a Deus, se o meu melhor pertence a meu irmão? Bom, é muito simples. Para Deus eu dou tudo. Tudo pertence a Deus. Tudo o que eu recebi pertence a Deus, e a Deus eu devo devolver. Mas então, como eu dou a meu irmão? Pois é, muito simples também. Dando a meu irmão, eu estou entregando nas mãos de Deus, dando a esse Cristo presente, meu Cristo, esse Cristo pobre, esse Cristo meu irmão, esse Cristo meu filho, esse Cristo meu pai. Aí eu entrego o meu melhor a meu irmão, o meu tudo a Deus. Muitas vezes nós consideramos que o nosso melhor deve ser dado às criaturas, mas não essas criaturas, as criaturas que eu aprecio, essas criaturas que me fazem ter algum prazer, alguma satisfação. Então muitas vezes eu dou o melhor de mim para a minha opinião, e eu adoro ter razão em tudo, eu adoro que os outros me deem razão, e eu coloco o meu melhor na minha razão. Eu adoro quando a satisfação do que eu faço, então o melhor que eu tenho eu coloco para que os outros vejam que eu posso, e então eu tenho a satisfação. Eu dou o melhor de mim às vezes para possuir aquele telefone novo que saiu na loja, que tem novos aplicativos, ou para ter aquele novo computador, ou não sei, para que eu tenha essa satisfação. E o que acontece depois que eu já consegui o melhor, que eu já tenho tudo que eu queria? Não fica nada, não fica nada, porque depois eu tenho que ir na loja no ano seguinte e comprar um novo telefone, quem sabe que é melhor do que esse, porque então eu tenho outro diálogo, e de novo eu tenho uma razão, e tenho que de novo ter razão, uma razão melhor do que a outra, e nunca encontro uma profunda, verdadeira paz e sentido para a minha vida. E nosso Senhor hoje nos ensina que sentido é esse, e viver de acordo com esse sentido. Parte, o melhor que você tem pertence a seu irmão, tudo o que você tem pertence a Deus. Essa é a regra simples que nosso Senhor hoje nos ensina no Evangelho, e que na primeira e na segunda leitura nós conseguimos ver como funciona essa dinâmica de Deus na nossa vida. Na primeira leitura, Isaías fala de Dario e de como Deus, através de uma obra humana, de um velho humano, realizou o seu projeto. Em tudo o que nós fazemos, Deus está ou quer estar presente, para que através dessa minha obra Ele possa se manifestar e o seu sonho para mim possa acontecer.
Na segunda leitura, São Paulo fala da palavra de Deus, mas que é dentro de nós a nossa palavra, porque Cristo, palavra, tem que se tornar no meu interior também a minha palavra. Mas essa palavra da qual eu me apodero e vou anunciar, meus irmãos, para que esse reino de Cristo, esse sonho de Deus aconteça, a palavra de Deus. Mas a palavra que na minha boca tem um P minúsculo, mas que na minha vida tem um P maiúsculo, porque o próprio Cristo, que através da minha vida se manifesta e traz o reino de Deus e torna Deus presente em mim e através de mim. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A César o melhor, a meu irmão o melhor, a Deus tudo. Pensamos de maneira muito especial hoje a Nossa Senhora Aparecida, que no nosso país foi esse instrumento de Deus para que a palavra feita carne chegasse a nossos corações, nós crescemos e nós hoje estivéssemos aqui compartilhando a palavra. Que ela nos ajude a sermos esses instrumentos de Deus, para que o plano de Deus aconteça na nossa comunidade, no nosso país, no mundo, e que nós saibamos ser essa palavra viva no meio dos nossos irmãos e no mundo, para a glória de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.